Amados, conforme eu tinha comentado com vocês na aula passada, que a gente falou de lentes, né? A gente vai falar um pouco hoje sobre óptica da visão, como é que funciona a visão humana, como é que funciona a associação de lentes e como é que funciona as lentes de correção para problemas associados à visão, tá? Deixei um vídeo do Dr. Áuzio Varela, o famoso Drauzio Varela, para vocês, falando um pouco sobre miopia, né? Grande parte da população tem miopia, eu inclusive tenho miopia, é um distúrbio bem comum aí da visão, tá? Pessoal, eu já tinha comentado isso com vocês. O que que acontece? No nosso olho, a gente tem a formação de uma imagem invertida e menor do que o objeto que a gente visualiza, tá? Quem faz a reversão dessa imagem e a interpretação dela para o objeto ficar do tamanho real é o nosso cérebro, tá? E aí o que que acontece? A partir do momento que eu formo essa imagem na retina e consigo ter a interpretação correta do cérebro, eu consigo visualizar de uma maneira correta, tá? De uma maneira nítida. O que são os distúrbios da visão? São quando eu formo essa imagem antes da retina ou depois da retina, né? Eu posso ter um prolongamento do globo ocular ou um encurtamento do globo ocular, tá? Uma outra coisa que pode acontecer é eu ter um pequeno problema aqui é, de planitude, vamos dizer assim, na córnea, tá? E no cristalino é um outro problema que pode acontecer com o tempo. Tá? A gente vai estudar essas doenças todas, essas anomalias todas aí, e eu vou comentar cada uma delas com vocês, tá? Pessoal, aqui eu coloco para vocês os itens principais, né, do olho humano, né? Percebam que a gente tem aqui, ó, uma lente que é convexa, tá? Então você tem uma lente convexa, você tem um músculo ciliar, tá? A luz, ela tem passagem livre aqui, a retina é onde as imagens são formadas, ok? E diversas outras estruturas que a gente consegue ver aqui, ó, tá? Então esse slide aqui, apesar de ter ficado um pouco pequeno e tudo mais, ele explica ponto a ponto a função de cada uma das estruturas, tá? Convido depois vocês a darem. Eu acabei mantendo essa imagem aqui porque eu achei bastante interessante. Eu convido vocês depois a dar um zoom aqui para ver o que cada parte de fato faz, tá? Mas assim, eu vou falar com um pouquinho de calma sobre os principais pontos que a gente tem aqui, tá? Então a gente tem pontos principais aqui. Pessoal, o primeiro ponto principal que eu quero comentar com vocês é essa parte externa aqui, chamada de córnea, tá? Então, assim, a córnea nada mais é do que uma membrana transparente, ela é localizada bem na frente ali dos nossos olhos, tá? É bem visível, inclusive para todos nós, tá? E o que que acontece? A função básica da córnea é a entrada de raios de luz, tá? Inclusive, quando você tem problemas na córnea, né, problemas relacionados à córnea, a entrada de raios de luz fica extremamente prejudicada e a visão também é altamente prejudicada, tá? Gente, atrás da córnea a gente tem a íris, né, uma região colorida, tá? Essa íris é o que dá a cor dos olhos, basicamente, né? Que a gente chama, ok? E o que que acontece? Essa íris tem um comportamento do diafragma, tá? Então, assim, ela consegue regular a quantidade de luz que entra de fato no olho, beleza? Tanto que o que acontece? Pessoas com olhos mais claros, né? Pessoas que têm uma quantidade menor de melanina nos olhos, elas têm uma certa dificuldade de controlar essa entrada de luz. E, por exemplo, quando elas olham diretamente para o sol, o olho começa a doer, porque a entrada de luz é muito grande. Então, nesse momento, é vantagem você ter um olho escuro, tá? Então, essa é a função da íris, é justamente controlar a entrada de raios luminosos no globo óptico, tá? Pessoal, um outro ponto importante que a gente tem aqui, ó, é o cristalino, tá? O cristalino nada mais é do que a lente de fato, tá? Então, assim, a lente é uma lente convergente, tudo bem? É um material flexível e você tem uma lente do tipo biconvexa, né? Conforme eu comentei com vocês, ela é convexa desse lado e ela é convexa do outro lado também, tá?
A imagem formada é uma imagem invertida, ela é menor do que o objeto, tá? E ela é formada na retina, ok? Quem faz a interpretação é o nosso cérebro, tá? Pessoal, uma coisa importante é o seguinte: quando o objeto está próximo de você, você comprime o cristalino para poder observar, né? É o famoso fechar os olhos assim para ver, né? Que nem essas letrinhas aqui. Quando o objeto está distante, você distende o cristalino, então você abre mais os olhos para poder visualizar esse objeto, tá? A gente tem músculos ciliares, tá? Cílios, ok? A função desses músculos ciliares é justamente fazer essa mudança na estrutura do cristalino, no formato do cristalino, para que a gente observe os objetos próximos ou distantes da gente, tá? Então, o que faz o cristalino ficar mais comprimido, na verdade, são os cílios. Você aproxima os cílios e o cristalino dá aquela flexionada. O que faz o cristalino ficar distendido é quando você abre os cílios. E aí ele dá aquela estendida, ok? Galera, outra parte importante que a gente tem aqui é o humor vítreo, tá? O humor vítreo ele já fica no centro do globo ocular, tá? E é uma substância viscosa, transparente, que vai preencher toda essa porção aqui e é por onde vai passar os raios luminosos até os raios chegarem de fato à retina, tá? Então é uma substância viscosa de teor transparente para passagem dos raios de luz aqui, tudo bem? O humor vítreo, ele serve basicamente para passagem de luz, tá? Para passagem de luz e chegada até a retina, tá? Existem doenças relacionadas ao humor vítreo, tá? Então você acaba impedindo ou dificultando a passagem de luz, tá? Inclusive, quando o humor vítreo vai perdendo as características, existem alguns casos de cegueira associados a isso, tá? Pessoal, outra parte bastante importante aqui do olho, do globo ocular, no caso, né, é a esclera, tá? É a parte branca do olho, tá? É aquela parte branca, aquela parte esbranquiçada que a gente vê por fora, né? E tem uma função de proteção, tá? Então, a maior função é de proteção. Algumas pessoas têm umas manchas nessa parte branca, eu, por exemplo, tenho, tá? Essas manchas, elas advêm do quê? Pequenos vasos sanguíneos que habitam aqui, né, o humor vítreo, eles podem se romper em algum momento, né, e causar manchas aqui na esclera, tá? E por fim, a retina. A retina nada mais é do que o local onde vai ser formadas as imagens, tá? Então as imagens vão ser formadas na retina de maneira invertida e menor que o objeto, tá? E aí a interpretação fica por parte do cérebro, tudo bem? As outras partes também têm a sua importância, mas eu resolvi comentar com vocês as partes mais interessantes aí com relação ao olho humano, tá? Pessoal, uma outra ideia que a gente tem que saber também é a ideia de ponto próximo e ponto remoto, tá? Então, assim, quando que eu consigo observar um objeto quando ele está muito próximo de mim e quando ele está muito longe de mim, tá? Então, assim, o que a gente chama de ponto próximo? Ponto próximo é a menor distância do globo ocular, segundo o qual uma pessoa de visão normal consegue ver nitidamente a imagem de um objeto. Então, o que acontece? Eu comentei com vocês que quando o objeto está próximo, a gente costuma contrair, né, os nossos cílios para visualizar o objeto. Porém, existe um limite, tá? Esse limite aqui, geralmente para pessoas com visão normal, é chamado de ponto próximo e é o limite de 25%, tá? Então, esse é o ponto próximo mínimo aí que eu posso ter para visualização com nitidez de um objeto, tá? O que seria o ponto remoto? O ponto remoto é justamente o ponto mais afastado que eu consigo visualizar sem esforço visual, tá? E sem a utilização de equipamentos. Então, toda essa zona entre o ponto próximo e o ponto remoto, eu chamo de zona de acomodação. Percebam que o ponto remoto está associado aqui ao infinito, tá? Por quê? Porque isso depende muito da visão da pessoa. Se a pessoa tem uma visão perfeita, ela consegue visualizar o brilho das estrelas perfeitamente, né? E aí o que acontece?
essa visão do ponto remoto, ela tende ao infinito, tá? Para pessoas com distúrbios da visão, existe um valor associado ao ponto remoto, tá? Um valor finito associado a um ponto remoto, e aí as lentes de correção fazem justamente o trabalho de arrumar essa ideia aqui para que o ponto remoto volte a ser próximo do infinito, tudo bem? Pessoal, sobre distúrbios agora da visão. Os dois distúrbios principais da visão são a miopia e a hipermetropia, ok? No caso da miopia, a imagem se forma antes da retina, tá? E eu corrijo a partir de lentes divergentes, tudo bem? Pessoal, lembre-se o seguinte, uma lente divergente num óculos, quando eu olhar para o olho da pessoa, o que eu vou ver? Eu vou ver o olho dela menor do que o normal, tá? E eu vou ver o olho dela em imagem direita, tá? Então não vou ver o olho invertido, vou ver o olho normal, porém um pouco menor do que o objeto. É isso que uma lente divergente faz, tá? Galera, na hipermetropia, a imagem é formada atrás da retina, tá? Você tem um afastamento do ponto próximo e a correção ela é feita com lente convergente, ok? Essas fórmulas aqui são as fórmulas de divergência, tá? Então, as fórmulas de divergência da sua lente vai depender do ponto próximo e do ponto remoto, tá? Então, são fórmulas utilizadas para calcular a vergência da lente que você tem que usar para corrigir cada um dos problemas, visto que a gente tem graus diferentes de miopia e hipermetropia, tudo bem? Pessoal, o astigmatismo, o que acontece? Na curvatura da córnea, eu tenho uma falta de uniformidade, então eu tenho pequenas irregularidades aqui na minha córnea, e essa irregularidade acaba causando o astigmatismo. Já comentei com vocês o seguinte, essa falta de uniformidade na curvatura faz com que a imagem seja formada ou antes da retina ou depois. Então, muito provável que uma pessoa com astigmatismo tenha ou hipermetropia ou miopia, tá? Qual é o sintoma mais clássico do astigmatismo? É o olho lacrimejar. O olho lacrimeja bastante, tá? Por quê? Porque no próprio piscar dos olhos você acaba atingindo aqui a curvatura da córnea e você acaba fazendo o olho lacrimejar bastante, tá? Aqui você percebe que a imagem ela pode ser formada tanto antes da retina quanto depois, inclusive você pode ter vários pontos de focagem, tá? Essa é a característica principal do astigmatismo. Astigmatismo ele pode ser alinhado com lente convergente com lente divergente, depende do problema que você tem na curvatura, tá? Pessoal, o último problema associado à visão que eu vou comentar com vocês, a presbiopia, tá? A presbiopia, ela já é uma diminuição na zona de acomodação, então a pessoa não consegue mais visualizar de uma forma tão ampla, tá? E o que vai acontecendo? O cristalino vai mudando a composição com o passar do tempo, tá? Então é bastante comum em pessoas idosas e tudo mais, pessoas idosas essas que acabam tendo uma grande dificuldade tanto de visualizar o objeto próximo, quanto de visualizar o objeto longe, tá? Pessoal, você faz a correção com lente convergente, tá? Geralmente essa correção, ela aumenta ali a zona de conforto, né, da pessoa, então a pessoa consegue visualizar objetos com um pouco maior de distância, um pouco menor de distância do que a pessoa que não utiliza lentes e possui presbiopia, ok? Galera, exercício proposto para vocês fazerem, tá? Percebam o seguinte, eu já vou dar uma dica com relação a esse exercício. O olho da pessoa está menor, né, do que ele é de fato, né? Então essa lente aqui tem uma característica que eu até comentei durante a aula, tá? Essa é a dica que eu dou aí para vocês, tudo bem? E uma orientação de estudos, pessoal, fazer os exercícios 3 e 4, lá da página 52, tá? Vocês vão enviar para mim. Para saber mais, vocês realizam as atividades do portal do SAS lá na aula 12 e fazem a leitura lá aula 12, lá da frente 3, tudo bem? Gente, um abraço e até mais.